Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Eslen Delanogari Podcast. O meu convidado de hoje é um convidado muito especial porque ele é o meu avô acadêmico, ele foi orientador do meu orientador, então é o meu avô acadêmico. Eu estou muito feliz em recebê-lo aqui porque é um cientista de bastante renome, bastante conhecido na comunidade acadêmica. Fico grato pelo tempo que ele está disponibilizando aqui para nós. Só para vocês terem, eu não vou ler todo o currículo dele aqui, senão ia pegar uns 10 minutos de episódio, mas o professor Rui tem graduação em farmácia, mestrado, doutorado e pós-doutorado em farmacologia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Na sua área de atuação, já concluiu a orientação de mais de 60 mestres, doutores e pós-doutores. É autor de 10 capítulos de livro, 200 artigos científicos publicados em periódicos internacionais, tem mais de 9.000 citações e um índice H de 58. Para você que não sabe o que é isso, é como se fosse um canal no YouTube com uns 10, 15 milhões de inscritos. Assim, é uma coisa que a gente não vê em qualquer lugar. Dentro da comunidade acadêmica seria mais ou menos isso. Além disso, o professor Rui foi incluído na lista dos cientistas mais influentes do mundo, segundo um estudo realizado pela Universidade de Stanford nos anos de 2000, 2021 e 2022. Professor, obrigado pela sua presença. É realmente uma honra recebê-lo aqui. Muito obrigado por tirar esse tempinho para nós aqui. Muito obrigado, Wesley, pelo convite. Apesar dessa introdução aí ter me sentido mais velho, aí não me chamando de avô, mas é um prazer, né? É muito bom ver os nossos acadêmicos, né? Afinal, você é um doutorando do programa de neurociências e tendo toda essa expressão, né? Essa visibilidade. Então, parabéns aí pelo seu trabalho. É um prazer estar aqui para bater esse papo. Legal. Professor, eu gostaria de começar com uma pergunta que esse podcast aqui eu tenho feito bastante com o objetivo de tirar algumas dúvidas que eu tenho sobre o mundo acadêmico e, consequentemente, o pessoal acaba acompanhando também. Em 2019, eu escrevi junto com o professor Eduardo, o qual o senhor orientou o doutorado dele, que é o meu orientador, eu escrevi uma revisão sobre o porquê que na doença de Alzheimer a gente tem tanta falha nos estudos clínicos. Funciona no camundongo, funciona no rato, funciona às vezes em estudo 1, estudo 2, estudo 3 acaba sendo tóxico ou tendo efeito colateral, etc. Pelo que eu percebi também isso tem acontecido no Parkinson. E a conclusão geral assim naquela revisão que a gente escreveu foi publicada inclusive em português, porque a gente sentiu que faltava na literatura, na língua portuguesa, uma revisão daquele jeito. E enfim, a conclusão foi um pouco desanimadora, porque quando eu entrei no mestrado e no doutorado, eu pensei que logo em 5 ou 10 anos iriam encontrar algum manejo clínico ali do Alzheimer e do Parkinson. No entanto, a gente não tem medicamentos modificadores do curso da doença, né? É mais para tentar frear uma coisa que vai avançando. O que acontece, professor? Na época eu lembro que tinha uma hipótese de que talvez os estudos deveriam mirar num melhor diagnóstico mais cedo. Na sua visão, assim, do que você tem visto, por que a gente está meio que perdendo essa batalha? Essa é uma pergunta, né, de 1 milhão. Se eu tivesse a resposta, né, com certeza já teria dado também do ponto de vista científico, né? Assim, quando a gente olha para a questão de tratamento de uma doença neurodegenerativa, né? Então, primeiro, né, pessoal, todo mundo entender, o que a gente tem atualmente são tratamentos paliativos, né? O que é isso? Você atua sobre sintomas da doença, né? Então, se na doença de Alzheimer você tem alguém que, né, como sintoma perda de memória, as medicações auxiliam um pouco nessa memória. No Parkinson, você tem principalmente sintomas motores, não exclusivamente. Então, as medicações melhoram esses sintomas. Mas, como você falou, assim, o grande anseio do ponto de vista científico é você chegar em estratégias neuroprotetoras, né? Então, você desenvolver, seja um composto químico, né, uma medicação ou uma estratégia não farmacológica, né, que possa, de fato, modificar a progressão da doença. Então, para que isso seja possível, primeiro a gente tem que conhecer bem os mecanismos, né, pelos quais essas doenças elas estão se desenvolvendo, estão progredindo no cérebro dos pacientes. Então, essa é a pergunta-chave.
interessante você mencionar isso, que quando você começou a estudar a doença, você também tinha essa expectativa, né, de que poucos anos a gente teria uma cura, uma grande... né, algo revolucionário. Eu também, né, quando eu comecei a estudar isso na iniciação científica, mais de 20 anos atrás, eu também tinha essa ideia. Inclusive eu tive, né, parentes, familiares com doenças neurodegenerativas, e sempre quando vinha essa pergunta, bom, estamos próximos da cura, eu respondia isso, né? Não, daqui a uns 5 anos nós vamos ter cura. Né? Fui estudando, aumentei para 10 anos. Né? E estou há mais de 20 anos estudando essas doenças. E o que eu percebo é o seguinte, claro que quanto mais você estuda, né, um assunto, você percebe também a complexidade dele. Né? Então, respostas que antes a gente dava, respostas simples, elas são importantes, né, para as pessoas compreenderem um pouco sobre a doença, mas dificilmente elas vão revelar tudo o que aquela doença de fato, né, se apresenta. Então, assim, se você pegar a doença de Alzheimer, o último tratamento aprovado era de 2003. Então, a gente tinha praticamente 20 anos sem um novo tratamento para essa doença. É uma novidade aí de 2 anos atrás, um anticorpo, né, que ainda é uma promessa. Então, digamos, não é algo que está disponível ainda em farmácia, né, mas que pode, né, ter assim, um impacto importante na doença de Alzheimer. Na doença de Parkinson, que é uma outra doença neurodegenerativa, quer dizer, você tem o tratamento padrão ouro, né, é de 1960. Que é a L-Dopa. É a levodopa. Então, você tem aí a mesma medicação sendo usada há 60 anos. Então, isso já dá uma ideia de que a coisa não é tão simples, né? Não é todo ano que surge um novo tratamento para Parkinson, para Alzheimer, como você, né, viu lá na literatura, no seu trabalho de revisão. Tem muitas tentativas, né? Tem muitos grupos, muitos laboratórios, então não é que não exista um interesse, existe um grande interesse, tanto científico, médico, social, em avançar nos tratamentos. Mas é a questão da complexidade em si. Então, assim, né, até assim como uma autocrítica dos trabalhos que a gente faz, como você falou, quando a gente pesquisa potenciais neuroprotetores em modelos animais dessas doenças, a gente tem sucesso. Então, eu costumo brincar nas minhas palestras, nas minhas aulas, que a gente já curou o Alzheimer, o Parkinson, só que em roedores. Né? Aquele que a gente conseguiu induzir, né? Isso. Então, é uma doença que não existia, né, nesses animais, que a gente induziu um modelo. Então, está toda numa situação controlada. E nesse cenário a gente consegue curar. Só que, claro que quando a gente vai para o contexto em humanos, a complexidade é muito maior. Então, primeiro, por mais que essas doenças elas sejam classificadas, bom, a doença de Alzheimer, a doença de Parkinson, hoje em dia já é uma realidade que os pacientes eles têm um perfil totalmente heterogêneo. Na psiquiatria também está se migrando para essa área. Né? Então você achar assim, que todo paciente com Alzheimer vai ser tratado da mesma forma, com o mesmo medicamento, né, é uma ilusão. Porque tem um indivíduo que vai desenvolver aquele, né, o Alzheimer, digamos, de início tardio, mais característico, lá com 70 anos, 75 anos. Né? Que você nem consegue identificar exatamente a causa, e outro que tem, né, em consequência de um fator genético, lá com 45, 50 anos, desenvolve a doença. Então, eles são pacientes totalmente diferentes. Né? Então, por mais que a manifestação, os sinais clínicos muitas vezes podem ser semelhantes, mas o que está acontecendo, a velocidade dos processos que estão acontecendo no cérebro são muito diferentes. Né? Então, essa é uma primeira explicação por que é tão difícil, né, a gente chegar nesse novo tratamento. A conclusão que vocês chegaram no estudo da questão do diagnóstico, e eu concordo com isso. Eu acho que é um dos pontos críticos, não só em doenças neurodegenerativas, doenças mentais em geral. Né? A gente carece desse biomarcador. Né? Então, para quem não sabe exatamente o que é isso, quando você vai fazer um diagnóstico de hipertensão, você tem medidas exatas. Né? Para dar um diagnóstico de hipercolesterolemia, você tem escalas, padrões exatos. Você não tem esse marcador, né? Uma proteína,
uma substância que, dependendo do nível que tiver no cérebro, no sangue, você consegue dizer, ó, isso é Parkinson, isso é Alzheimer, e você está em determinado estágio. Então, esse é um grande problema. E o fato é que, então, o diagnóstico clínico que é usado, né, ele é muito tardio. Né? Então, no Parkinson, que, né, tem muitos estudos sobre isso, o diagnóstico é feito com base em sintomas motores, mas quando esse paciente tem esse sintoma, ele já está com a doença, a morte dos neurônios já se iniciaram 20 anos antes. Ou seja, quando dá o start da doença, leva-se 15, 20 anos para conseguir... É um processo silencioso, Exato. né? Como a maioria das doenças mentais. Quer dizer, o que você vê como manifestação de clínica, um sinal, um sintoma de depressão, de ansiedade, perda de memória, uma alteração motora, é a ponta de um iceberg, né? Que aí se torna visível. Mas as alterações, o início, ele é silencioso. Né? Os neurônios eles já estão com um processo de morte, um mecanismo de morte há muitos anos. E aí quando o paciente ele é diagnosticado, esse processo ele já está muito avançado. Né? Então, se a gente pensar numa estratégia neuroprotetora, é fundamental a gente avançar em termos de diagnóstico. Ou seja, tem que tentar, de algum jeito, rastrear lá no início. Isso. Né? Então, você tem que... para avaliar essa substância, né, esse potencial neuroprotetor, a lógica é bem simples. Né? Quer dizer, você tem que ter um número suficiente, né, um número ideal ainda de neurônios vivos, íntegros, né, para você proteger alguma coisa. Né? A partir do momento que você... testa uma nova substância, uma estratégia não farmacológica, num paciente que já está no estágio muito avançado, isso é muito mais difícil. Você nem tem substrato para trabalhar em cima, né? Exato. São as vias. Né? Então, esse ponto do diagnóstico eu concordo, né? Que eu acho que ele é muito importante. E é claro, aí a gente também tem que fazer uma autocrítica, né? Que quando a gente está trabalhando lá na bancada, em laboratório com modelos animais, a gente nunca vai ter um cenário perfeito. Né? A gente está trabalhando com algumas características da doença, né? Algumas alterações da doença que a gente consegue controlar, mas que não necessariamente, né? Como você falou, talvez nem sejam as principais alterações, né? Que estejam ocorrendo lá no humano. Né? Então, são limitações aí. E, professor, dentro da comunidade hoje, quais são só para a gente ter uma noção, assim, dentro das duas principais doenças neurodegenerativas, que seria o Parkinson e o Alzheimer, quais são os principais modelos aceitos hoje? Sim. Na doença de Alzheimer é o modelo beta-amiloide, no Parkinson ainda é o... Isso, quer dizer... Quando você está trabalhando com esses modelos animais né, de doenças neurodegenerativas, tem que ficar claro para todo mundo, quer dizer, esse animal espontaneamente ele não teria essa alteração, porque ela é uma doença humana. Então você vai tentar mimetizar as alterações, né, cerebrais aí que estão acontecendo nesses animais. Então basicamente você consegue induzir isso ou geneticamente. Então, no caso do Alzheimer, se utilizam muitos modelos genéticos. Né? Hoje em dia ainda são os mais aceitos, inclusive mais do que a infusão do peptídeo beta-amiloide. São modelos em que você tem um aumento da produção dessa proteína, né, que você falou, não sei se todo mundo está familiarizado, a beta-amiloide. Então, é uma proteína que todos nós produzimos, né? Tem uma produção fisiológica dessa proteína. É uma proteína que lá no cérebro, normalmente a gente tem... Isso. Tem ela. Até se discute, né, que, assim, quais seriam os papéis fisiológicos dessa proteína, né? Então, tem algumas hipóteses de que ela seria importante, inclusive, para processo de plasticidade, de memória. Então, é errado também a gente colocar essa proteína como uma vilã. Né? Ela tem um papel fisiológico. Agora, o que acontece, de fato, é que em alguém que desenvolve a doença de Alzheimer, você tem uma perda do equilíbrio dessa proteína. Né? Então, ela começa a ser produzida em excesso, a degradação dela é comprometida, né? E ela vai se acumulando no cérebro até formar placas. Né? Então, né, já devem ter ouvido falar de placas senis. Né? Então, nada mais é do que o acúmulo dessa proteína. Então, tem muita tentativa
de impedir esse mecanismo, né? Então, do ponto de vista de modelos animais, você pode levar o acúmulo dessa proteína de duas formas. Ou geneticamente, né? Mexendo com a genética de enzimas que vão produzir ou vão degradar essa proteína, né? Isso é muito utilizado. Ou administrar diretamente a proteína no cérebro dos animais. Isso também é uma possibilidade. Então, ao longo do tempo, eles vão desenvolvendo algumas características da doença de Alzheimer, né? Como a morte dos neurônios, um processo de inflamação cerebral, até culminar numa perda de memória que esses animais apresentam. Né? Já na doença de Parkinson, existem também os modelos genéticos, né? Mas aí no Parkinson são muito utilizadas toxinas. Só para a galera entender, a neurobiologia do Parkinson envolve quais vias? No Alzheimer seria principalmente o acúmulo dessa proteína chamada beta-amiloide, por algum desbalanço da degradação e da produção, que a gente não tem noção ainda exatamente o porquê que acontece, né? Provavelmente por uma série de fatores. No Parkinson, quais seriam as principais vias afetadas? Isso. Aí, só complementando, né, no Alzheimer, com esse acúmulo da beta-amiloide, ele acaba afetando aí diversos sistemas de neurotransmissão. Então, assim, desde o início, muito caracterizado a morte de neurônios que produzem acetilcolina, né? Então, você tem uma perda de acetilcolina, que é um neurotransmissor importante para atenção, memória. Então, muitas medicações que hoje em dia estão disponíveis para tratar o Alzheimer, né, buscam aumentar os níveis da acetilcolina, isso no Alzheimer. No Parkinson, o neurotransmissor-chave é a dopamina, né? Então, eu vejo que você fala bastante da dopamina, né, em vários contextos, da questão do reforço, do prazer, mas também o aspecto cognitivo. Mas a dopamina, em algumas áreas, ela tem um papel fundamental no controle de movimentos. E é interessante porque uma das principais funções, digamos, da dopamina seria o aspecto motivacional dela. Sim. E quando a gente vai realizar um comportamento direcionado a um objetivo, a gente precisa se movimentar. Então, ela também está envolvida no movimento, né? Isso. Inclusive, a principal via que é estudada na doença de Parkinson é essa via da dopamina que sai de uma área chamada de substância negra, né, e que se projeta para uma outra chamada de corpo estriado, né, que é a via nigroestriatal. Então, nessa área, a dopamina controla muito, a gente associa muito com o controle dos movimentos, mas já tem trabalhos mostrando que, por exemplo, aprendizados motores, né, praticar um esporte, mesmo aprender a andar de bicicleta, são atividades motoras que envolvem essa via também, e a dopamina é importante para esse aprendizado motor. Né? Então, não é só para executar o movimento, mas como você falou, tem um aspecto motivacional e mesmo cognitivo, de aprendizado, né, de tarefas. E no Parkinson, então, essa via ela vai se degenerando. Então, vão morrendo esses neurônios, né, que produzem a dopamina, vai faltando a dopamina, e aí a gente já pode imaginar também que além do aspecto motor, né, vão ocorrendo outros comprometimentos. Humor, né? Então é muito comum, mais de 50% dos pacientes com Parkinson têm sintomas de depressão, né? E é interessante que é uma depressão que é muito resistente a esses antidepressivos clássicos, né? Então até a gente tem trabalhos no laboratório mostrando que você tem na depressão da doença de Parkinson um forte componente dopaminérgico, né? Então que com medicações que atuam em dopamina, que muitas vezes não tem um efeito antidepressivo muito forte na população em geral, no Parkinson eles são eficazes. Interessante. Né? Mas então, voltando, né, à questão dos modelos animais, que era a pergunta, então você consegue induzir essa morte dos neurônios dopaminérgicos também, seja por alterações genéticas, né? Então tem algumas alterações genéticas que ocorrem na doença de Parkinson e que afetam muito a função da mitocôndria dos neurônios, né? E isso pode ocasionar a morte desses neurônios, ou como eu falei, com neurotoxinas. Então no laboratório a gente usa muito essas neurotoxinas. E é interessante porque algumas dessas neurotoxinas são utilizadas, por exemplo, na agricultura.
né? Então, hoje em dia, alguns pesticidas, herbicidas, já se sabe, né, que são fatores de risco para a pessoa desenvolver a doença de Parkinson. E quando a gente usa lá no laboratório, administra ela para um roedor, ela induz essas mesmas alterações. Então, basicamente, esses são os modelos, né, que são empregados, tanto para se estudar a doença de Alzheimer e a doença de Parkinson. E esse sentido de agrotóxicos e toxinas utilizadas na agricultura, existe uma maior prevalência dessas doenças nessa população? Tem dados sobre isso? Sim. Então, no Brasil, a gente tem assim, uma literatura ainda muito incipiente, né? Mas se você pegar nos Estados Unidos, região, por exemplo, da Califórnia, no estado da Califórnia, são criados mapas de risco. Então, dependendo de qual agrotóxico é utilizado, qual pesticida é utilizado, se cria um mapa de risco, né? E ele tem uma forte relação com os números, né? Com os índices da doença de Parkinson. Né? Então, mostrando que, de fato, né? Numa região que se utiliza um determinado agrotóxico, tanto o agricultor que está numa exposição direta, mas também a população próxima, né, que acaba utilizando alimentos, né, que podem estar com uma grande concentração desse contaminante, ou mesmo uma contaminação do lençol freático daquela região, tudo isso aumenta muito os números de Parkinson. Então, se pegar Santa Catarina, né, a maior parte dos pacientes que inclusive vem consultar e vem realizar tratamento aqui em Florianópolis, eles vêm do oeste, vêm de regiões agrícolas, né? Então tem essa forte relação. Interessante. E professor, nesse sentido de vias e vias neurobiológicas que estão disfuncionais na doença de Parkinson e na doença de Alzheimer, o senhor também é um pesquisador que acaba tentando proteger esses modelos animais ou mesmo tentando fazer um entendimento de circuitos que possivelmente possam estar envolvidos na proteção, quando vistos em humanos, com estratégias neuroprotetoras não farmacológicas, né? Embora o senhor seja um farmacologista de formação, justamente talvez mudanças no estilo de vida ou mesmo substâncias que não seriam farmacológicas poderiam ser potenciais alvos terapêuticos para essas doenças ou para outras, né? O que o senhor tem visto hoje na literatura ou produzido de evidência? Sim. Exercício físico, enfim, o que tem? Então, como você falou, quer dizer, a minha formação, sou farmacêutico, né? Sou farmacologista de formação, mas, assim, no laboratório eu tenho recebido estudantes de diferentes áreas. Né? E isso é muito interessante. Cada estudante que entra no seu grupo de pesquisa é uma troca, né? E ele traz contribuições da sua área. E o meu grupo, então, de pesquisa, né, que pesquisa doenças neurodegenerativas na UFSC, ele foi muito influenciado por um pesquisador, o Aderbal Aguiar, que hoje é professor da UFSC, né? Inclusive coordena atualmente o programa de pós-graduação em neurociências. Foi meu primeiro estudante de doutorado e ele é fisioterapeuta. Né? E quando ele chegou, então, para fazer o doutorado dele no meu laboratório, ele veio com essa hipótese do exercício físico na doença de Parkinson. Então, tinha algumas evidências epidemiológicas, né, mostrando que pessoas que eram sedentárias tinham maior risco de desenvolver a doença de Parkinson e que, inclusive, o exercício poderia atuar como um neuroprotetor. E a gente queria avançar isso em termos de mecanismo, ver se de fato isso acontecia lá nos modelos animais. Então, né, durante os 5 anos, 4, 5 anos que ele ficou no laboratório, a gente avançou muito nessas pesquisas. E de fato, né, o exercício, eu coloco ele como uma estratégia não farmacológica com um grande potencial neuroprotetor. Então, assim, por qual mecanismo? Né? A gente tem visto, inclusive, que dependendo da doença, do transtorno humano que a gente está estudando, os mecanismos do exercício diferem. Né? Ele tem contribuições diferentes. No Parkinson, a gente viu uma forte contribuição de neurotrofinas, né? Que muitas vezes
são colocadas como o principal mecanismo do exercício físico, né? Então a gente viu lá, tanto no trabalho do Aderbal, depois a esposa dele veio fazer doutorado, até hoje é pós-doc do meu laboratório, é a Annelisa, né? Também seguiu nessa linha de exercício físico e Parkinson, que diferentes protocolos de exercício, e aí é interessante, né? Tanto exercícios em voluntários, né? Que a gente chama, ou seja, aquelas rodinhas, né? Que você deixa lá na gaiola do animal e ele faz o exercício o horário que ele quiser, quando ele quiser, até protocolos de exercício controlados, em esteira, nado. Eles aumentam, né, neurotrofinas. A gente caracterizou principalmente o BDNF, né, e o GDNF. São duas neurotrofinas. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre elas. Mas então que, de fato, essas neurotrofinas estariam contribuindo para esse efeito neuroprotetor. E é legal que, além de proteger neurônios, o que a gente viu é que o exercício ele mexe com a plasticidade do sistema, né? Então, naqueles neurônios íntegros, ele mexe com a liberação de neurotransmissores. Essas pesquisas a gente fez em colaboração com a Universidade de Coimbra, lá em Portugal, onde eles têm um bom setup de eletrofisiologia. E quando a gente olhava para algumas áreas cerebrais desses animais que fazem exercício, eles tinham uma plasticidade, uma neuroplasticidade muito maior do que o animal sedentário. Vocês avaliavam LTP? Avaliava LTP, e não só isso, né? A gente avaliava a resposta das áreas à dopamina, né? Então, a gente pegava fatias cerebrais desses animais que faziam exercício e viam como essas fatias, né? Ou seja, como o cérebro de um animal que fez exercício respondia à dopamina. E a resposta era muito mais pronunciada, ou seja, é quase como mostrar que no cérebro de alguém que fez exercício, ele está muito mais apto a responder à dopamina. Né? Então, aquela mesma quantidade, a mesma concentração de dopamina que a gente dava para um animal exercitado ou sedentário, tinha um impacto totalmente diferente, né, em termos da plasticidade que gerava. Né? Então, foram algumas respostas. Só que nesse caso, professor, pensando assim do ponto de vista translacional e levando em consideração aquela limitação dos diagnósticos que a gente falou que começa os sintomas a aparecer só aos 20 anos depois, o exercício físico pensando em humanos, ele teria que ser uma estratégia preventiva, né? A pessoa não poderia, teoricamente, esperar aparecer os sintomas porque já teria um sinal de neurodegeneração avançado. Isso até assim, complementando um pouco aquela tua primeira questão, né? Assim, em termos de novos tratamentos e cura, né? Assim, dada a complexidade dos mecanismos de morte dos neurônios nessas doenças, a ideia atual que se tem é muito isso, né? Que dificilmente, né, assim, você vai conseguir reverter um processo que está muito, muito avançado. Então, de fato, hoje em dia, o que está se estudando são estratégias preventivas. Né? Aí você me pergunta, bom, mas não é um desenho fácil esse estudo, não é. Né? Então, muitas vezes, isso vem de dados epidemiológicos. Né? Então, assim, o que é esse estudo? Bom, você estuda uma população, né? Pega em Florianópolis, pega um grupo de pessoas que tem o hábito de fazer exercício físico, né, como você aí que está sempre, né, fazendo exercício, outros que são totalmente sedentários, e você acompanha essa população por anos, por décadas, e vê a incidência de doenças neurodegenerativas ao longo da vida. Eu consigo então isolar o exercício como fator? Não, é difícil, né, porque talvez aí o Wesley, junto com o exercício, ele tome café. Durma bem, se alimente bem. Então, né, pode ter vários fatores nesse estilo de vida que são protetores contra o desenvolvimento. E também um viés no sentido de eu posso ter todo esse estilo de vida, né, muito saudável e talvez carregar um gene que, né, me leva a uma predisposição muito grande a desenvolver essas doenças e eu desenvolvo ela, né? Isso acontece. E mesmo assim, professor, se você fizesse mesmo desenho de estudo numa população que tem o gene, tem alguma evidência mostrando que ainda assim ter um estilo de vida saudável reduz a incidência?
Então, na população de risco? Essa é uma, né, uma hipótese, e uma linha de trabalho fantástica, né? E tá, assim, eu desconheço trabalhos ainda. Primeiro até porque, se você olhar, assim, a caracterização desses genes, isso é de 20 anos para cá, né? Ainda então, é tempo, né? Assim, 20 anos é muito tempo, mas em ciência não é tanto, né? Então, 2 décadas de caracterização genética dessas doenças. Então, mas esse é um desenho que com certeza, né, num futuro próximo a gente vai ter. Ou seja, eu pego uma população que carrega esse gene, né, de forte predisposição para a doença, de Alzheimer e Parkinson, e não espero ele desenvolver a doença para fazer essa intervenção. Mas de fato é isso, né? Então, não é que a partir do momento que um indivíduo idoso tenha o diagnóstico de Parkinson, Alzheimer, a partir daquele momento ele vai buscar uma prescrição de exercício físico e vai se curar da doença. Não é essa a lógica, né? A lógica é realmente, são pessoas que têm um estilo de vida. E aí é interessante, né? Claro que a gente sabe que o sistema nervoso central ele é muito plástico, né? A plasticidade dele é muito forte nos primeiros anos de vida, né? Infância, adolescência, um adulto jovem, então até 20 anos. Mas tem trabalhos, inclusive do nosso grupo, né? Do Aderbal aí, ele pegou animais de meia idade e submeteu ao exercício. E ainda o exercício tem um impacto grande. Então não é porque você está ali... Estou fazendo até uma defesa própria aí, né? Não é porque você está na faixa etária dos 40 anos, né, que você agora... Não, o seu cérebro ele ainda está plástico, né? Você pode mudar seu estilo de vida e ter os benefícios do exercício. É claro que quanto antes essa mudança de estilo de vida, né, ocorrer, maior a chance de eu ter um impacto sobre essas doenças. Até porque existem algumas hipóteses, na época eu acompanhava mais a literatura, de que, por exemplo, a doença de Alzheimer também seja relacionada primeiro, sabe-se que ela é bastante correlacionada com diabetes tipo 2. Sim. E hiperglicemia. Sim. E parece que existe até uma função interessante da insulina no cérebro, né? Isso. Então, às vezes, a gente não sabe se protege na periferia, protege no centro, mas de qualquer maneira o exercício físico poderia também atuar por essa via, né? Não só via neurotrofinas. Não, perfeito, né? Então, isso que eu estava comentando, quer dizer, esse efeito da neurotrofina, o mecanismo da neurotrofina, a gente caracterizou muito nessas pesquisas com a doença de Parkinson. E trazendo, né, um pouquinho dessa questão do estilo de vida, o seu próprio orientador, o Eduardo, né, durante o doutorado dele, ele estudou um pouco do impacto do colesterol, né, o quanto altos níveis de colesterol também predispõem para essas doenças, principalmente para um prejuízo cognitivo precoce e aumentar o risco da doença de Alzheimer. E lá ele também pegou animais de meia idade e submeteu protocolos de exercício, né? Tanto de exercício quanto de enriquecimento ambiental, e ele viu benefícios, né? Então, o exercício ele pode ter os seus benefícios por N mecanismos. No caso, ele mostrou também a alteração na acetilcolinesterase. Isso, né? Ou seja, um alvo aí que... onde atuam as medicações que são usadas para tratar a doença de Alzheimer, o exercício conseguia ter um impacto nesse mesmo alvo, né, na enzima que degrada a acetilcolina. E aí, se a gente pegar, né, assim, eu sei que o tema aqui é mais doenças neurodegenerativas, mas no laboratório a gente tem algumas pesquisas também com o TDAH, com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né, que, embora não seja uma doença neurodegenerativa, uma das hipóteses aí, com relação à neurobiologia, que teria uma hipofunção de dopamina, em algumas áreas. E aí o exercício, nós mostramos que o exercício físico tem um impacto sobre os sintomas de TDAH. E aí, nesse caso, o mecanismo é muito dopaminérgico. Então, veja, né, assim, é interessante que parece que o exercício, né, dependendo da condição médica, ele atua por um mecanismo diferente, muitas vezes tentando
reestabelecer um déficit, né, que existe naquela condição. A gente começou nas doenças neurodegenerativas, mas eu tenho aqui o TDAH, eu quero ir para essa parte, porque... Não, tranquilo. Primeiro, assim, professor, a neurobiologia do TDAH envolve, né, uma alteração em alguns circuitos dopaminérgicos. No caso do Parkinson, você falou na nigrostriatal, o TDAH a gente vai um pouco mais para as vias mesolímbicas, né, e mesocortical. Mas o neurotransmissor afetado também é a dopamina. O que os medicamentos hoje... Primeiro, assim, um pouquinho da neurobiologia do TDAH e qual que é a lógica da intervenção farmacológica hoje dentro do TDAH. Sim. E depois potenciais outros tratamentos não farmacológicos que possam existir. Legal. Bom, primeiro assim, né, falando geral do TDAH, é um tema que eu gosto muito. Durante o doutorado, junto com doenças neurodegenerativas, eu já fazia pesquisas com modelos de TDAH e cafeína, né? Então, o nosso grupo foi um dos pioneiros, né, no mundo, lá em 2005, a publicar os primeiros trabalhos de modelos animais de TDAH, estudar mecanismos de benefício da cafeína. Eu basicamente, assim, abortei, né? Não segui pesquisando essa linha, foquei mais em doenças neurodegenerativas. E por esses contextos, né, que a vida vai nos presenteando, eu tive um filho com diagnóstico de TDAH. Olha só. E aí veio um grande interesse, né? Assim, veio uma grande motivação. Uma grande motivação. Então eu já tinha, claro, isso em sala de aula, né? Se deparando com isso. Sempre muito interesse, né, em saber sobre isso. Mas claro, quando você tem na sua casa, né, uma criança de 7, 8, 9 anos com diagnóstico de TDAH, você volta, né, a ser estudante, ler, pesquisar, ir em congressos e voltar a fazer pesquisas, né? Então foi ali que eu realmente resgatei essa linha de pesquisa do TDAH, e inclusive com a própria cafeína e também com exercício físico, né, como eu mencionei aí. Mas então, assim, por mais do que, né, assim, a manifestação comportamental de alguém que tem o TDAH chame muita atenção a questão da hiperatividade, né? Parece que tem algo em excesso, né? Então, as pessoas que são leigas pensam assim, a medicação para alguém que tem o TDAH é usar um calmante, algo que tem que acalmar essa pessoa. Só que aí você vai estudando e entende que, do ponto de vista da neurobiologia, né, essa hiperatividade, a desatenção, ela está associada a um déficit, né, um déficit de neurotransmissão da dopamina. E aí, então, assim, tem algumas hipóteses para explicar isso, né? Então, assim, a mais pesquisada é que as pessoas que têm né, o TDAH, eles teriam um grande aumento no número de transportadores de dopamina, né? Então, para quem não entende bem o que é isso, bom, seu neurônio produz dopamina, libera essa dopamina para atuar em outros neurônios. E como é que essa neurotransmissão acaba? Muito através do mecanismo de recaptação, né? Então, o próprio neurônio que produz a dopamina e libera, ele consegue captar de volta, através desse transportador. E no TDAH você tem um excesso desses transportadores. Então, a lógica é, o neurônio libera a dopamina, mas rapidamente já recapta. Não dá tempo dela fazer as funções. Né? Ela fica em pouco tempo, em baixas concentrações, em algumas áreas do sistema nervoso central. A mais estudada é a nível do córtex pré-frontal, né? Então, essa área associativa, de planejamento, né? De tomada de decisão. Então, esse déficit de dopamina, né? Compromete, então, essa tomada de decisão, né? no indivíduo com TDAH. E aí é justamente esse o alvo né? E a lógica do tratamento farmacológico. Então, o que você usa... né, assim, a medicação mais utilizada, o metilfenidato, né, o pessoal conhece muito pela Ritalina, né, mas existem diferentes apresentações comerciais do metilfenidato. Qual que é o alvo do metilfenidato? Ele justamente bloqueia esse transportador de dopamina, né? Então a lógica é, eu tenho um neurônio que está com um excesso de transportador, captando muito essa dopamina, e aí eu vou, com a medicação, bloquear esses transportadores. Então, o neurônio, quando liberar a dopamina, não vai conseguir recaptar tão rapidamente, né? Ela vai ficar mais tempo ali fazendo seu efeito.
Então essa é a lógica do tratamento farmacológico. E é interessante que a gente consegue isso também com o exercício físico. Né? Eu não estou querendo assim, fazer uma avaliação clínica. Então o exercício ele pode substituir a medicação? Depende. Né? A gente sabe que nem todos os pacientes com o TDAH também vão utilizar a medicação. Né? Tem critérios, tem escolhas. Mas a gente tem trabalhos, então, mostrando que o exercício, primeiro, potencializa o efeito da medicação. Isso já é muito interessante. Né? Você pode usar doses menores da medicação, menos efeitos adversos, se associa com o exercício. E a gente tem evidências, né, de que, em modelos animais, né, que se você introduzir esse exercício muito cedo, animais jovens, né, porque essas alterações dopaminérgicas, elas vêm desde o desenvolvimento. É uma doença do neurodesenvolvimento. Do neurodesenvolvimento, né? Então são alterações que estão ocorrendo lá durante a gestação, né? Seja um estresse, contato com alguma substância psicotrópica, né? Um fator genético que afeta o desenvolvimento cerebral. E se você pegar animais na adolescência e colocar para fazer exercício físico, né? Ele mexe com esse desenvolvimento, né? Você consegue, por exemplo, alterar essa questão dos níveis de transportadores. Isso a gente já mostrou, né? Que o exercício físico ele normaliza os níveis dos transportadores de dopamina. E professor, assim, eu sei que talvez essa pergunta eu deveria fazer para um bioquímico, mas caso o senhor tenha a ideia, beleza, então você tem o neurônio pré-sináptico, o neurônio pós-sináptico, a dopamina vai ser liberada aqui. Num paciente com TDAH, teoricamente, vai ter mais transportador que vai recaptar rápido a dopamina. Ela não vai fazer a função dela, que funcionalmente seria o manejo de um controle inibitório, atenção, organização e tal. Planejamento, o que a gente chama na neuropsicologia de funções executivas, né? Então, beleza, o metilfenidato bloqueia esses transportadores, fazendo com que a dopamina fique mais tempo na fenda. Por qual mecanismo o exercício físico atuaria nesses transportadores? Imagino que seja alguma coisa no neurônio pré-sináptico. Isso. Alguma síntese proteica? Exatamente. Né? Então a gente tem que entender que esses transportadores de dopamina, transportadores de qualquer neurotransmissor, nada mais é do que uma proteína. Né? E que você consegue, através de diferentes estímulos, modular a síntese, a produção. Né? Inclusive como ele se apresenta no seu neurônio. Né? Então, você pode, por exemplo, diminuir a expressão dele, como a gente fala. Né? Então, é um transportador que está lá na membrana do neurônio, e o que a gente mostrou é que o exercício ele consegue o quê? Diminuir essa quantidade. Então, provavelmente está mexendo com genes, né? Com reguladores de síntese proteica e que sinalizam para uma redução, né, tanto da quantidade, mas também da expressão dele ali na membrana do neurônio. Né? Então é como se o exercício... E aí, claro, é importante falar que isso não é uma resposta aguda. Né? Então, é uma resposta de plasticidade. Então, ela não vem com um único dia de exercício. Né? Então, ela vem com semanas, meses de exercício. No caso do modelo animal, semanas de exercício, ele consegue diminuir. Né? Então, a gente vai lá, usa um anticorpo, né, para que a gente consegue marcar o transportador de dopamina. Então, essa é uma das vantagens, né, de fazer a pesquisa ali em modelos animais. Você consegue visualizar, quanto transportador eu tenho. E eu consigo ver que no animal, primeiro, com TDAH, realmente ele tem mais transportadores, mas quando ele faz o exercício, ele cai. Né? Diminui isso. Então, essa é um dos mecanismos. E um outro mecanismo que é interessante é que o exercício físico ele mexe com a plasticidade de todo o sistema dopaminérgico. Né? Como você falou, eu tenho um neurônio pré-sináptico que está liberando a dopamina. Qual que é o alvo dessa dopamina lá no neurônio pós-sináptico? São receptores de dopamina. Né? E o exercício físico mexe com a quantidade desses receptores. Né? Então, não é só mexer com o nível do neurotransmissor, é com o alvo dele também, o receptor que ele vai atuar. E o exercício consegue mexer também com esse alvo.
Então, é uma resposta bem interessante, né, e duradoura do exercício que a gente observa. Essa disfunção dopaminérgica explicaria por que pacientes com TDAH têm muito mais propensão a vícios, né? Um exemplo clínico que a gente vê na psicologia clínica, duas coisas, professor. E assim, tanto exemplo clínico por experiência clínica, principalmente quando eu atendia bastante, quanto por alguns dados, algumas evidências em humanos mesmo, dados científicos. Duas coisas bastante comuns em pacientes com TDAH uso de nicotina e uso de cafeína. Uhum. É gigantesco, sim, cara. É tipo absurdo, assim. O porquê? Legal. O que... E já aproveita por que cafeína? Por que você se interessa com cafeína e TDAH? Qual que é a lógica nesse sistema inteiro aí? Legal. Bom... esse ponto que você levantou é muito importante, né? Porque muitas vezes assim os familiares, né, de alguém que tem um TDAH fica muito preocupado ali com o desempenho escolar, né, com a questão comportamental e muitas vezes não está alerta para isso, né? E já tem assim muita evidência científica de que realmente o TDAH acaba sendo um indivíduo que está mais predisposto, né, principalmente ali na adolescência, quando tiver o contato com drogas, com substâncias psicotrópicas, como você falou aí, o cigarro, a cafeína, mas o álcool também, a cocaína, de avançar para um quadro de dependência. Então isso é bem robusto a literatura a esse respeito. Bom, uma das explicações como nesse indivíduo ele tem uma hipofunção dopaminérgica, né, em diferentes áreas, muitas vezes ao utilizar essa droga, seja a nicotina, seja a cafeína, a cocaína, por mais que elas tenham diferentes mecanismos, né, alvos diferentes no sistema nervoso central, elas compartilham, né, um efeito que é aumentar a neurotransmissão dopaminérgica. Todas elas... Em diferentes níveis, mas compartilham. Exatamente. Né? Então, a nicotina, quando ativa os receptores lá nicotínicos para acetilcolina, tem mecanismos ali de liberação de dopamina. Né? A cafeína, que a gente estuda bastante, é muito interessante. Onde é que atua a cafeína no cérebro? São receptores para adenosina, é um neuromodulador. E os receptores para adenosina... Eles se associam, né? Eles estão ligados fisicamente, inclusive, com receptores de dopamina. Encostado mesmo. Encostados, assim, né? Eles formam o que a gente chama de dímeros. Então, se ligam, o receptor da adenosina se liga com o receptor da dopamina e um modula o outro. Olha só. Né? Então, quando eu bloqueio o receptor para adenosina usando cafeína, eu aumento a sensibilidade para dopamina no seu receptor. Então, é como se eu tivesse com a cafeína, né, aumentando a sinalização dopaminérgica. Tá? A cocaína, né, que também assim, é um fator de preocupação em alguém que tem TDAH, o principal alvo da cocaína é bloquear quem? O transportador de dopamina. Né? Então, ele atua diretamente lá no alvo, né, que está alterado em alguém que tem TDAH. E aí o que acontece na prática? Muitas vezes essa pessoa ela tem a melhora dos sintomas. Né? Ao fumar o cigarro, ao tomar o café, ao usar a cocaína, a atenção melhora. Né? A hiperatividade melhora. A pessoa consegue aumentar o seu foco. E ela vê ganhos. Né? Ela reforçado, né? Ela tem ganhos comportamentais, ganhos de desempenho. Então... isso não é só numa criança, né? Claro que a gente está falando assim na adolescência, que a gente sabe que é um período de grande vulnerabilidade para essas drogas, né? Mas mesmo um adulto com TDAH, né? O TDAH existe também em adultos. Quando ele utiliza essas substâncias, como elas estão melhorando essa função dopaminérgica, alivia os sinais e sintomas do TDAH. E a pessoa, estou desempenhando melhor, estou conseguindo... ter uma rotina melhor. E aí isso, claro que é um efeito reforçador positivo muito grande e muitas vezes, né, desencadeia num quadro de dependência.
Então é isso, é como se fosse uma automedicação, né? E isso que você falou do TDAH e a cafeína é marcante, né? Você realmente tem trabalhos mostrando isso, que o consumo de humanos com TDAH é muito alto de cafeína. E para gente que trabalha muitas vezes com modelos animais, isso se reproduz. O rato... O rato com TDAH, né? E aí também é um modelo genético, né? Então, ele tem as alterações dopaminérgicas geneticamente. Né? É um modelo bem mais fidedigno. Isso. Do que você degradar os neurônios. Isso. Então, você vai ter esse aumento de transportador de dopamina, ele tem uma hipofunção dopaminérgica. Se você dá o metilfenidato para ele, melhora comportamentalmente. Né? E aí, quando esse animal... A gente fez um trabalho, né, que deixava ele escolher se ele queria água ou cafeína. Né? E comparamos com o animal controle, né? O consumo de cafeína era muito maior nesse modelo de TDAH. E a cafeína era diluída na água? Isso. Mesmo dando um gostinho, às vezes, aversivo, ele preferia... Preferia. Né? O consumo, assim, vai tendo uma escalada, né? Como você falou, assim, num primeiro momento, esse gosto, né, não tão palatável, assusta um pouco o ratinho, mas dali a pouco ele está consumindo grandes quantidades. E com drogas, imagino que uma cocaína seja parecida. Tem muitos trabalhos, né, mostrando que digamos, essa vulnerabilidade à nicotina, à cocaína, ao álcool se reproduz também no modelo animal. Né? E aí, inclusive, se tentam pesquisar estratégias, né, para proteger isso. A gente tem feito isso, né? Exercício físico e a cafeína como estratégias aí no TDAH. E em humanos tem alguma coisa, professor, de estratégia de, não sei, alguma associação de cafeína com Ritalina para tentar reduzir dose? Então, tem alguns trabalhos, assim, não são muitos trabalhos. A gente, alguns anos atrás, fez um trabalho de revisão. Tá? Então, depois eu posso passar essa referência, né? Você pode encaminhar aí para fazer a divulgação. Foi um trabalho que a Ângela, que foi uma doutoranda do laboratório, ela revisou toda a literatura. E é interessante que desde a década de 1970 tem alguns trabalhos com cafeína em humanos com TDAH. De maneira geral, eles mostram benefício, né, acima do placebo e mostram que a cafeína ela pode sim melhorar a resposta ao metilfenidato. Né? Então isso é muito interessante. Só que assim, nesse trabalho até a nossa crítica foi o N desses trabalhos. Né? Assim, são muito poucos indivíduos pesquisados. Em média 15. Pô, e não seria difícil desenvolver um trabalho desses, porque a cafeína já se sabe que ela não é tóxica, né? Sim. Então, assim, em média são 15 indivíduos. Uma coisa também que que varia bastante nesses estudos é a dose, a concentração de cafeína. E isso tem um impacto enorme. Tem trabalhos desde 3 miligramas, que é nada. Quilo, né? Por quilo, né? Não, 3 miligramas total? Total. Não, mas daí... Né? E outras que aí estão dentro do que a gente, né, que assim, trabalha bastante com cafeína, que coloca que é uma dose moderada diária, né? Que é de 400 miligramas para um adulto. 400 miligramas diários de cafeína. E seria para a galera ter noção de xícara de café passado, umas 5, 4? Isso, 4, 5 xícaras, né? Então isso também sempre pergunto. Bom, isso era quantas xícaras? Bom, depende do tamanho da sua xícara, né? E como você prepara o seu café. Quer dizer, um café expresso, ele tem um teor maior, né, de cafeína, um passado. Normalmente uma xícara vai ter em torno de 80 miligramas de cafeína. Se você já pegar, né, um muito grande. Mas então, assim, em média 400 miligramas é o que a gente fala assim, de uma dose moderada, né? E aí tem até tem um trabalho que fez com cápsulas, né? Assim, pegou a cafeína em si, duas cápsulas de 200 miligramas por dia, dava esses 400, e viu alguns benefícios, né? Então, viu os benefícios. Mas a gente, né, coloca muito isso, que é um estudo que
tem que ser feito, né? Então, a gente, né, como eu comentei com você em off, né, a gente tem uma ideia de iniciar esse trabalho agora, de avaliar isso do potencial da cafeína em crianças com TDAH, um estudo clínico. Aí, né? aí pegaria os grupos que também utilizam o metilfenidato ou só cafeína? Quer dizer, aí depende do público como ele ele aparecer. A nossa ideia, óbvio, não é mexer no tratamento, né? Quer dizer, e o ideal é que a gente tivesse esses dois grupos, né? Uma outra limitação dos estudos até agora é que eles não fazem muito essa diferença entre meninos e meninas, né? E a gente sabe que as manifestações clínicas mudam bastante, né? Os meninos têm muito mais a questão da hiperatividade, as meninas da desatenção. E isso também assim, nunca foi levado muito em consideração nesses estudos com cafeína, né? Então a ideia é ver essa diferença também, né? Porque tem alguns trabalhos em modelos animais falando que a cafeína ela poderia ter um efeito maior sobre a questão da desatenção, não tanto sobre a hiperatividade, né? Então seria muito interessante avaliar isso no TDAH, né? E a neurobiologia de um paciente que apresenta um TDAH com um fenótipo comportamental mais hiperativo ou mais desatento, ela altera? Não se sabe. É uma ótima pergunta, né? Quer dizer, nos modelos animais você pode tentar fazer isso, né? Embora, assim, a maioria dos modelos animais, eles vão ter a tríade, né? Eles são desatentos, eles são hiperativos e são impulsivos. Eles têm a tríade ali. Você não tem essa subclassificação no modelo animal. Nos humanos você tem, mas aí, né? Como avaliar essa neurobiologia detalhada é o grande ponto, né? Então... mas não seria surpresa, né, se realmente existissem diferenças, né? E aí talvez até justificando porque alguns respondem melhor a esse tratamento, outros não, né? E professor, por exemplo, pega um indivíduo desses que tem TDAH e acabou tendo um comportamento de adicção desenvolvido por algum tipo de droga que está envolvida nessas vias dopaminérgicas. O tratamento com o metilfenidato, com Venvance, alguma coisa assim, ele seria dificultado pela própria ação, pela mistura com a droga? Porque, por exemplo, recentemente eu li um artigo de uma pesquisadora chamada Nora Volkow, que ela publicou na PNAS um trabalho muito bonito mostrando que usuários de cocaína e metanfetamina em humanos, tá? Utilizando lá, eles conseguem verificar a disponibilidade de receptores D2, né? Utilizando ressonância magnética, tomografia e tal. E ela verificou que usuários de cocaína crônico, eles têm uma redução no número de receptores. E aí ela até comentou que essa redução no número de receptores, primeiro, pode explicar em partes a tolerância e a dependência, principalmente a tolerância, né, no caso. E também parece existir uma correlação entre quanto menor for o número de receptor, mais hipofuncional está o córtex orbitofrontal. Sim. Indicando que o paciente perde ainda mais a capacidade de controlar os impulsos. Sim. A Nora Volkow, ela, né, já foi era a grande coordenadora do NIDA, né, que justamente é o órgão americano assim, que pesquisa muito essa questão de drogas, epidemiologia, novos tratamentos, né? Então, é uma pesquisadora muito, muito séria, né? Muito conceituada nessa área. Então, alguns trabalhos existem indicando que sim, né? Que uma experiência prévia no uso dessas substâncias vai poder afetar a resposta às medicações. E o contrário também, né? Tem trabalhos que fazem a pergunta contrária. Bom... no indivíduo com TDAH que recebe o tratamento, né, desde jovem com metilfenidato, isso diminui a vulnerabilidade a drogas? Essa também é uma pergunta muito relevante, né? E tem trabalhos também mostrando que sim, né? Então, uma vez que tanto o metilfenidato quanto, né, a cocaína aí que você pegou como exemplo, que ela tem um mecanismo muito semelhante ao do metilfenidato, né? Vai bloquear o transportador de dopamina. Só que a longo prazo, isso é uma resposta aguda já da medicação, né? Da droga e da medicação. Mas a longo prazo, isso gera um balanço de receptores, como você estava falando, né? Então, a própria substância, seja o metilfenidato ou a cocaína ou uma outra droga, vai ter essa resposta da neuroplasticidade, o efeito de longo prazo, né?
E sim, né? Então se você tem né, um sujeito usando cronicamente a cocaína que já teve, digamos, essa neuroplasticidade do sistema dopaminérgico, ele vai responder diferente ao metilfenidato. Perfeito. Né? E assim como também, né, uma discussão que é bem interessante, é o uso desse metilfenidato em alguém que não tem o transtorno. Essa era a minha próxima pergunta. Hoje é muito utilizado, né? Sim. O pessoal, para buscando performance, acabam utilizando o Venvanse ou Ritalina para melhorar a performance. Quais são os riscos disso? Eu digo assim que boa parte da literatura e do conhecimento que a gente tem sobre metilfenidato, né, Ritalina, ele acaba sendo, digamos, ele tem esse viés de análise de efeitos adversos, né, de risco de dependência, etc., por esse viés de um público que não tem o TDAH, não tem o transtorno, ou seja, não tem uma indicação médica para o uso da medicação e que usa. Né? Então muitas vezes a gente vê um relato da dependência, do efeito adverso, e muitas vezes isso é num perfil, num público que não tem o transtorno. E a lógica aqui é assim, claro que pode ser um pouco simplista, né? Eu não sou psicólogo, né? Mas olhando do ponto de vista da neurobiologia, da farmacologia, é bem evidente a diferença, né? Quer dizer, você, no TDAH, um indivíduo que tem um TDAH, lembrando que ele tem o quê? Um aumento dos níveis de transportadores de dopamina, né? Então, você tem esse excesso de transportador captando muita dopamina. Você tem uma hipofunção dopaminérgica. Então, quando você usa o metilfenidato, a Ritalina, você está bloqueando aquele excesso de transportadores e restabelecendo uma neurotransmissão. O ponteiro voltou para o normal, né? Isso. É isso aí, né? Fazendo, né? Tava assim, foi isso, assim. Quer dizer, né? O combustível lá, né? Chegou na reserva, você usou a medicação, ela voltou, né, para o nível. Agora, o indivíduo que não tem o TDAH, ele não tem, teoricamente, essa disfunção de transportadores, né? Ele não tem um excesso de transportadores, ele não tem uma hipofunção dopaminérgica. E aí o que acontece quando ele usa esse metilfenidato é que ele está jogando o sistema lá para cima. Né? Ele está dando, é quase como se fosse uma dose extra ali de dopamina. Claro, ele sente os efeitos, né? Inibe o sono dele, inibe o apetite dele, então ele consegue ficar mais tempo ali, né, desempenhando, estudando, trabalhando. Só que isso a longo prazo, né, vai cobrar um preço. É a máquina ali, você está, né, acelerando sempre em excesso ali com a sua dopamina. Então esse indivíduo ele tem um risco muito maior de, né, avançar para uma dependência da própria Ritalina, entrar num quadro, né, num ciclo vicioso aí no uso do metilfenidato, da Ritalina, do que o indivíduo com TDAH. Né? Quando a gente fala em dependência, existem critérios para a gente falar, não é assim uma coisa abstrata. Então, um dos critérios é tolerância. Tem que aumentar a dose. Você tem que aumentar a dose. Né? E isso é interessante. Indivíduos com TDAH que usam a medicação, mantém a dose. Né? Mantém a dose. O indivíduo que está nesse contexto, né, de uso para estudar, é muito comum, ele vai aumentando, vai tendo uma escalada. E outra é quando você retira a abstinência, né, que é outro critério importante da dependência. Então, se você retira né, uma pessoa que está estudando, que entrou num ciclo de dependência aí com o metilfenidato, num ciclo de provas, ele não estuda, ele entra na abstinência. Ou seja, o cérebro ele aprendeu a funcionar, né, naquela sobrecarga de dopamina. Obviamente que ocorreram adaptações ali dos receptores, né, do sistema. Então, eu gosto de olhar por essa lógica da neurobiologia, da neuroquímica, né, para a pessoa entender. Quer dizer, e aí também, né, eu sei que você trabalha bastante e discute isso muito nos seus conteúdos da dopamina. Não é digamos, uma corrida para quem tem mais dopamina. O neurotransmissor ele tem um equilíbrio, né? E tem trabalhos bem interessantes que mostram assim, níveis de dopamina em roedores e aprendizado. E não é uma escada,
né? Não é só, bom, tô aumentando a dopamina e o desempenho só vai aumentando. Não, tem um nível ótimo. Né? Baixos níveis de dopamina realmente não são adequados. Você tem o que a gente chama, né, numa curva em sino, uma curva em U invertido. Chega um nível ótimo da dopamina, só que se eu continuar dando essa sobrecarga, o desempenho cai. Né? Então, né, assim, não é uma corrida aí, né, para bom, quem tiver mais dopamina vai ter o melhor desempenho. Não é bem assim. E na farmacologia, uma das primeiras coisas que a gente aprende é que, e na neurociência, é que o neurotransmissor, a quantidade dele não é tão importante, mas onde ele vai se ligar, né? Isso. Então, se você fica saturando o receptor por meio de uma exposição que não é necessária ao metilfenidato ou a anfetamina, que seria o Venvance, Sim. você pode estar reduzindo... O sistema é assim, né? Ele é muito inteligente nesse sentido, né? E ele mesmo detecta, o sistema nervoso central, ele detecta isso, né? Quando você está nessa, digamos, superexposição à dopamina, ele mesmo vai ter, né, se readaptar para reorganizar essas sinapses, essa comunicação. Então, muitas vezes, ou diminuindo a quantidade de receptores, ou diminuindo a sensibilidade que esses receptores respondem à dopamina. Né? Então, são alterações que vão acontecendo. Né? Então, isso é importante. E, professor, dentro dos modelos animais que você trabalha com TDAH, eles são induzidos, então, por alterações genéticas. E isso, obviamente, sugere que a genética tem um fator importante dentro do TDAH. Muito. Como é que é isso? Por exemplo, se meu pai e minha mãe, quem está em casa assistindo, meu pai e minha mãe têm TDAH, eu vou ter TDAH, como é que funciona? Isso é muito interessante, né? E foi, de novo, uma experiência, né, particular, assim, muito, muito importante. Quando eu e minha esposa, a gente foi levar o nosso filho para o diagnóstico, né? Então, primeira pergunta do psiquiatra, né? Que alguém na família tem. Algum dos pais tem TDAH? Aí nós nos olhamos assim, aí até minha esposa, não, o Rui tem, porque sempre que eu falo com ele não presta atenção, né? Ele não dá bola, eu só, né, pensei assim. Mas então, e é muito frequente isso, né? Os pais, quando levam um filho para diagnóstico, começa lá, né, preencher as escalas, um deles sai do consultório com o diagnóstico junto. Né? Então, existe um forte componente genético. Tem alguns trabalhos que falam até na faixa de 70%. Né? Então, bastante elevado. E é interessante que não é um gene único. Né? Não é assim, eu tenho alteração desse gene, é um diagnóstico de TDAH. Não. Né? São características que envolvem uma pequena contribuição de vários genes. A maioria das doenças do sistema nervoso central, doenças mentais, tem essa característica, né? Não é um único gene determinante, né? É uma pequena contribuição de vários genes. E aí, se você vai olhar, são genes que codificam transportador de dopamina, receptores para dopamina e receptor para adenosina. Né? Então, o alvo da cafeína eu falei, o gene que... Né, o gene ADORA, que codifica para o receptor A2A, é um dos receptores aí para adenosina, é um dos genes que pode predispor ao TDAH. Né? Então, de fato, né, existe assim, um forte componente genético. E aí, claro, né, fatores ambientais que acabam sendo muito importantes durante a gestação. Né? Então, algum tipo de estresse físico, estresse psicológico, exposição a álcool, cigarro durante a gestação, né? São alguns fatores aí ambientais que aumentam o risco de TDAH. É interessante porque essa questão dos pais, né? Muita gente pode estar se perguntando, mas como é que os pais nunca foram diagnosticados e tal? Primeiro porque hoje a gente vive numa época com mais informação, então permite buscar ajuda mais cedo nesse sentido, né? E segundo que muitas vezes o indivíduo consegue aprender a lidar sozinho, né? Por meio de resiliência e flexibilidade comportamental, ele cria mecanismos que a vida fica funcional mesmo com o TDAH, né? Sim, não, sem dúvida. Né? Então não é que... eu sempre costumo falar isso, né? Assim, quando a gente fala em doença, em transtorno do sistema nervoso central...
o diagnóstico, como a gente estava falando, é a ponta do iceberg, né? Não é que a partir do momento... Eu vejo muitas vezes a pessoa falando, eu desenvolvi o Parkinson, Alzheimer, a partir de qual dia, né? É o dia do diagnóstico. Não, isso aconteceu, né? No TDAH a mesma coisa. A alteração, ela vem do neurodesenvolvimento, né? E, mas como é que ele não foi diagnosticado na infância, na adolescência? Como você falou, às vezes por um desconhecimento, né? Mas a pessoa... olhando retrospectivamente, ela identifica muitos momentos de dificuldade, né? Em que ela teve que ter essa estratégia, né? Outro dia eu estava falando com um amigo meu, que ele é médico pediatra, e ele tem, né, também um diagnóstico de TDAH adulto, né? Quando foi adulto, ele foi diagnosticado, e ele comenta que durante a medicina ele tinha que estudar 3, 4, 5 vezes mais do que os colegas, né? E usar estratégias próprias, né? Isso eu vejo inclusive no meu filho, que assim, eu tenho muito orgulho dele, né? Durante algum tempo usou o metilfenidato, depois ele por conta própria falou, pai, eu não quero usar, né? Eu vou tentar... E teve uma reorganização comportamental, de estratégia comportamental, que fez ele ultrapassar todas as dificuldades, né, ali de ensino. Então, não vai ser uma pessoa que vai ficar 2, 3 horas estudando, né, a fio. Ele vai fazer estudos curtos, né, vai ter que fazer uma interrupção. As formas de aprender muitas vezes são diferentes, né? O auditivo, para ele não faz muito sentido. Ele tem que fazer imagens, ele tem que fazer esquemas, ele é, né, talvez muito mais visual. Então, isso, né, eles vão desenvolvendo essas estratégias, né, algumas pessoas, e realmente, né, vão avançando, assim. Mas se você falar, né, realmente muitos deles vão ter histórias, né, muitas histórias. Às vezes até dessas exposições a drogas, a muitas mudanças de relacionamento, de trabalho, né, ou seja, coisas que ela pensa, não, isso é normal, é sempre assim. E às vezes, né, tem essa característica do TDAH. E você estava perguntando se isso é frequente, né? Assim, dados epidemiológicos mundiais colocam que em crianças e adolescentes até 18 anos, 5% da população mundial, né, preencheriam critérios de diagnóstico TDAH. 5%, é muita coisa. É bastante. Né? Em adultos, isso cai pela metade, 2,5%. Também é muita coisa. Né? Se a gente pegar esquizofrenia, que acomete em torno de 1% da população adulta, a gente está falando de mais do dobro. É isso. Né? Se você pegar, por exemplo, os mais... os problemas gravíssimos de saúde pública, como depressão, que fica em 8%, realmente 5% é muito alto, né? O que acontece muito, né, e até isso explica também, né, porque muitas vezes passa desapercebido, é que as próprias manifestações clínicas, né, os sinais, sintomas do TDAH vão se modificando ao longo da vida. Né? Então, aquela criança que era super hiperativa, né, ficava subindo escada, não parava em sala de aula, dali a pouco, quando ele né, entra na idade adulta, essa hiperatividade diminui, mas a desatenção segue. Então, às vezes pode começar uma ansiedade também. Isso. Porque o cérebro... As partes frontais do cérebro envolvido por controle motor amadurecem, conseguem ter mais modulação de comportamento, mas o sujeito fica inquieto. Não, e assim, né, se você olhar em termos de doenças mentais, doenças do sistema nervoso central, eu gosto de falar isso, não é um sorteio. Né? Não é uma moeda que você joga para cima, bom, ou eu vou ter Parkinson, ou eu vou ter Alzheimer, ou eu vou ter a depressão. A gente tem que entender que a partir do momento que você tem um diagnóstico, né, de uma doença do sistema nervoso central, na verdade você tem uma maior predisposição a comorbidades, a ter outras. Né? Então isso que a gente estava falando, o TDAH predispõe a um uso abusivo de drogas? Sim. O TDAH aumenta o risco de transtorno bipolar, de comorbidade com transtorno bipolar? Sim. Né? Então, não é um sorteio. Né? Na verdade, assim, o risco aumenta. Né? Aliás, essa é uma das grandes críticas que os manuais nosológicos hoje têm. Comorbidade absurda, assim. Então, na mesma linha que a gente estava falando sobre Parkinson e Alzheimer,
ter muita heterogeneidade de diagnóstico. Você pega 20 pacientes com Alzheimer, eles são bem diferentes. Os manuais hoje, dentro da psicologia, tem muita crítica com o DSM e tal, justamente pela... É difícil. Como é que você tem um manual que tem mais comorbidade do que transtorno puro? Talvez a capacidade de isolar seja um pouco difícil, né? É verdade. Então isso está acontecendo. E professor, beleza, cafeína, exercício físico, as vias analisando ali de aumento de neurotrofina e modulações e tudo mais que a gente conversou. Ou seja, o que dá para resumir até aqui seria que os estilos de vida, muito provavelmente quando iniciado precocemente, podem aumentar bastante a nossa probabilidade de proteção contra uma doença neurodegenerativa e, frente a um quadro já instalado, como por exemplo uma doença do neurodesenvolvimento como TDAH, potencialmente hábitos saudáveis vão amplificar a resposta de medicamentos ou, se não, por si só conseguir uma resposta eficaz. Bacana. Eu queria ir para uma próxima pauta aqui com você, antes da gente liberar. Eu sei que sua agenda tá apertada. Como você é um professor da farmacologia, eu queria aproveitar aqui para abrir um tópico de interesse. Aliás, o Matheus está aí, que é o editor do canal. Vai ser difícil a gente conseguir uma thumb para o professor, hein? Vai ser Parkinson, Alzheimer, TDAH, não sei o quê. Precisava dar umas 8 horas aqui e fazer uns 4 podcasts para o professor de tanta área que ele pesquisa já. A gente sabe que os medicamentos, eles têm um mecanismo de ação por meio de uma interação. Só para a galera entender em casa essa introdução, porque eu preciso justificar minha pergunta aqui e até... colocar a bola na frente do gol pro senhor aí, pro senhor não precisar botar a bola sozinho. Obrigado. Pensa assim, ó, a galera de casa tem que entender que quando a gente toma um medicamento que tá lá na caixinha da farmácia, a gente tá tomando um princípio ativo, que é alguma molécula específica que vai interagir com o nosso receptor. Muitas dessas moléculas que a gente usa é uma molécula que originalmente foi encontrada numa planta. Por exemplo, medicamentos derivados que são parecidos com cocaína, muitas drogas, inclusive, vêm de plantas, vêm da folha da coca. Alguns medicamentos vêm de outras plantas, anti-inflamatórios, etc. Que, devido ao fato da seleção dessas plantas por evolução e etc., elas foram criando alguns compostos ativos que têm um formato quimicamente compatível com receptores e resultam um benefício funcional ou um prejuízo funcional em nós. Nesse sentido, de que princípios ativos interagem com moléculas biológicas no nosso cérebro e resultam num comportamento, numa mudança de interpretação do mundo. Como é que, dentro desses cenários de TDAH ou doenças neurodegenerativas, entra, por exemplo, drogas psicoativas como psilocibina, MD, CBD da cannabis. O senhor tem acompanhado essa literatura? Sim, isso é uma pergunta fantástica e a gente, dentro da farmacologia, a gente costuma falar assim que os primeiros farmacologistas, de fato, são essas pessoas que têm o conhecimento, de plantas medicinais, desses produtos naturais. Porque, claro, vamos pegar o exemplo aí da cannabis. Você perguntou, atualmente tem um interesse enorme em termos dos canabinoides, com potencial terapêutico. Se você pegar a planta cannabis, você vai identificar ali dezenas de substâncias canabinoides. Você falou do CBD, o canabidiol é um. Tem o THC, que foi o primeiro identificado, delta-9 tetraidrocannabinol. E aqui abro até um parênteses, essa sua lógica, ela é muito interessante. Por exemplo, se você pegar a história do sistema canabinoide, a planta cannabis sativa é utilizada há milênios. Pelo menos uns 3.000 anos, Isso. Já foi utilizada, assim, desde a China, os primeiros registros, aí Egito, foi se difundindo. No Brasil, século XIX, as pessoas imaginam, no Brasil nunca teve maconha medicinal. Teve muito. No século XIX tinham plantações, e uso da planta. Só que então foi só lá na década de 1960
quando um pesquisador israelense, né, o Rafael Mechoulam, ele que isolou lá da planta o THC. E a partir de então começou a se avaliar, bom, será que essa é a substância ativa, ela que faz o efeito no organismo? Começou a se administrar em animais de laboratório, em humanos, né? E se mostrou que esse THC realmente tinha efeitos, né? Então, inclusive, eu sempre gosto de falar isso, né? E aproveitar aqui o seu canal. O Brasil ele tem assim, um histórico enorme de contribuição na pesquisa de canabinoides, né? Se você pegar... Hoje em dia, uma das principais indicações médicas para esses canabinoides são alguns tipos de epilepsia refratárias, né? Crianças com epilepsias que não respondem às medicações e tem se mostrado a eficácia, né, desses canabinoides. Os primeiros estudos mostrando efeito anticonvulsivante de canabinoides foram feitos por um pesquisador brasileiro, Elisaldo Carlini, né? Um pesquisador paulista, que na década de 1970... Caramba, logo depois da... Junto com, inclusive em alguns trabalhos junto com o professor Mechoulam, eles mostraram que os canabinoides tinham um efeito anticonvulsivante, tanto em modelos animais, mas também já em humanos. Então, há 50 anos atrás, né? E aí, quer dizer, precisou, né, ter todo um apelo popular, né, de pais, etc., um apelo para que isso pudesse virar uma prática clínica, né? E, então, assim, o Brasil sempre esteve na vanguarda dessas pesquisas com canabinoides, né? Então, também fazer aqui um reconhecimento do meu orientador, né? Você citou que o seu avô científico, então o seu bisavô científico seria o professor Reinaldo Takahashi, né? Que é um professor que hoje é aposentado da UFSC, mas durante 40 anos pesquisou aqui em Florianópolis efeitos de canabinoides, né? E formou assim uma geração de cientistas nessa área, e ele foi aluno do professor Carlini. Então olha, né, como o ciclo, você então eu sou seu avô científico, o professor Takahashi é seu bisavô, né, e você tem uma ligação científica com o pioneiro de estudos de canabinoides do Brasil, que é o professor Elisaldo Carlini. E aí então, a partir dessa lógica, bom, eu tenho uma substância numa planta que está tendo um efeito anticonvulsivante. Vamos pegar esse exemplo, né, do THC. Bom, onde é que ele está atuando? Né? E levou 30 anos para se identificar esse alvo. Tá? Então, só lá, por volta de 1990, que se identificaram os receptores. Né? São proteínas que existem em todo o meu organismo. Assim como aquele receptor D2 lá de dopamina, só que agora para... E só para fazer uma ressalva, quando a gente fala usar o CBD e tal, não é fumar um baseado, tá, pessoal? É um negócio organizado lá no laboratório, purificado e tudo mais, só para o pessoal entender. Então, na verdade, você tem ali... né, fazendo essa conotação. Então, levou quase 30 anos de pesquisas até se identificar o alvo. Ou seja, você tinha um efeito de uma planta milenar. Na década de 60 se identificou um composto, né, dessa planta, só que não se sabia onde é que ela atuava no nosso organismo. Levou 30 anos. E aí a lógica é, bom, se eu tenho um receptor no meu organismo para uma substância que está sendo produzida lá na planta, eu estou fazendo, né, um paralelo que serve para todos esses exemplos que você deu, para cocaína, para outras substâncias, né, que vêm de plantas. A nicotina, a própria cafeína. Bom, se essa substância que está numa planta ela tem um efeito no meu organismo, né, e eu tenho um receptor para ela, a lógica é, bom, meu organismo deve produzir alguma substância semelhante. Né? E aí também, né, na década de 90, se identificaram esses endocannabinoides. Né? Então, é um tema muito interessante. Né? Quer dizer, o nosso organismo produz canabinoides. Eu não preciso fumar maconha para ter canabinoide no meu organismo, né? Os meus neurônios, as nossas células, elas produzem esses canabinoides, tem vários efeitos, né? Desde aspecto cognitivo, motor, mas também regular nossa fome, né? Tem vários efeitos. E é o alvo desse THC da planta. Então, o mesmo paralelo a gente pode fazer para isso, né? Esses exemplos que você deu. Substâncias que estão na natureza, que vêm de plantas, e de repente a gente identifica que tem um efeito biológico. Né? A pergunta sempre é, bom, aonde essa substância está atuando? E, né, assim, normalmente acontece isso. Você identifica que ela atua num alvo, né? Seja, como você falou, por uma
estrutura química semelhante, ela tem uma estrutura que engana, né, entre aspas, o nosso alvo. A nicotina, né? É um exemplo. É a nicotina, né? Então a nicotina, ela vai lá e se liga no receptor que é para acetilcolina. Como eu falei da cocaína, ela atua lá no transportador da dopamina. Então ela engana o sistema. A cafeína que vem da planta, a gente não produz cafeína, né? Mas ela vem, a cafeína atua no receptor da adenosina. Então, e essa é a lógica, né? Opioides aí, que, né, também vão ter receptores próprios que o nosso organismo, então, produz substâncias. Então a lógica é, né, eu costumo falar isso, que essas substâncias, elas nunca estão criando novas funções, né? Então, o que elas estão fazendo é modulando para cima ou para baixo sistemas endógenos, né? Sistemas que são do nosso organismo, né? Então, de fato, é isso que essas substâncias fazem, né? E por isso, e por que às vezes elas são tão potentes, né? Se você pegar um endocannabinoide, então, só para dar um nome, né? Quer dizer, anandamida. A anandamida é uma substância endocannabinoide. Ela é produzida, né, no nosso organismo e tem esse efeito canabinoide. Só que ela só é produzida sob demanda. Então, quando de alguma forma o nosso organismo precisa dessa ação canabinoide, ela é produzida e já tem um efeito imediato, né? Tem enzimas que rapidamente degradam, destroem essa substância. Essa é a diferença quando eu uso uma dessas substâncias que vem da planta, né? Um produto natural. Muitas vezes essa metabolização, essa destruição, ela não é tão rápida. E aí o efeito dessa droga é inclusive maior, é mais pronunciado do que aquela substância endógena, né? Aquela substância que o meu organismo produz. Então por isso que muitas vezes a gente vê com o THC, com o CBD, efeitos muito mais pronunciados do que do nosso próprio endocannabinoide, né? Aquele canabinoide produzido pelo nosso organismo. Porque ele vai lá, atua no mesmo alvo, só que ele é metabolizado, ele é eliminado do organismo mais lentamente. Né? Então essa é a lógica. E professor, sim, a gente começou lá no início falando sobre a doença de Parkinson e a doença de Alzheimer. Foi uma longa viagem. Não é assim. Mas agora até para fechar um círculo aqui. Por exemplo, você comentou lá que na doença de Alzheimer você teria um aumento da produção de uma proteína beta-amiloide que criaria placas, e essas placas teoricamente seriam tóxicas para os neurônios que levariam à neurodegeneração. Exato. Um dos problemas, né, essas proteínas já existem, mas por alguma razão no cérebro Alzheimer existe um aumento da produção e uma redução da capacidade de depuração. Perfeito. Né? Perfeito. Digamos que tem uma enzima lá que depura essas placas, essas proteínas, ou seja, degrada essas proteínas, e essa enzima fica hipofuncional na doença de Alzheimer. Digamos que na saliva do sapo da Amazônia, usando essa lógica de que princípios ativos da natureza interagem com moléculas do nosso receptor, a saliva do sapo específico lá na Amazônia, numa área específica lá que o sapo evoluiu naquele nicho ecológico, aquela proteína na saliva do sapo interage com essa enzima e seria um potencial alvo terapêutico para reduzir a progressão da doença de Alzheimer. Sim. Aí se um agricultor ou alguém desmata lá e mata todos os sapos daquela região, já era uma potencial cura para a doença de Alzheimer. E agora eu não estou falando mal dos agricultores, obviamente. Mas isso só para levantar uma questão que às vezes a galera de casa não associa, né, por não ter essa visão da ciência. Virtualmente falando, tem várias curas por aí, só que a gente ainda não sabe. Eu acho que esse raciocínio ele é fantástico, né? E eu concordo muito com ele, né? Eu acho que dificilmente a nossa capacidade em laboratório de reproduzir essa complexidade da natureza e esse potencial todo que existe na natureza. Então eu tenho muita colaboração, colegas assim que eu tenho um maior apreço da Federal do Pará, né? E eu vou com muita frequência lá fico na Amazônia, tenho contato lá com os pesquisadores. E toda vez que eu vou para lá, avalio trabalhos, né, dos grupos de pesquisa lá, eu aprendo muito sobre isso. E é isso que você falou, quer dizer, plantas que aqui muitas vezes no sul a gente nem conhece, cobras, né, que a gente não conhece.
Então, tem muitos grupos de pesquisa assim, muito interessados em venenos de cobra para analgésicos. Né? Eu costumo falar isso. Nessas doenças neurodegenerativas, eu duvido muito que uma substância com um único mecanismo vai ter um grande impacto. Né? Porque esses neurônios em doenças neurodegenerativas estão morrendo por vários mecanismos. Várias vias, né? Então, se eu quero ser mais químico, né, mais lá de laboratório, eu vou dizer, bom, então eu vou fazer um coquetel. Né? Eu vou fazer um coquetel de várias medicações, cada uma atuando no mecanismo para tentar impedir a morte desses neurônios. Eu acho que existe uma chance muito maior de você encontrar, né, essas associações já na natureza. Né? Então, se você pegar a própria cannabis que a gente estava falando, né, é muito descrito isso, esse efeito que eles chamam de entourage, né, ou comitiva. Né? Eu não gosto muito dessa tradução. Um monte de coisas juntas. É isso, quer dizer, na planta você não tem só THC, você não tem só o CBD. Né? E por mais que venham se desenvolvendo medicamentos, tenta se purificar, utilizar só o CBD, na planta você tem dezenas. E tem trabalhos que mostram que um canabinoide potencializa o outro. Né? Atua às vezes por mecanismos um pouco diferentes. E às vezes até controla efeitos adversos. Olha só. Né? Então é um efeito muito legal, assim, que eu pego como exemplo canabinoides. E claro, na planta não tem só canabinoides, você tem ali flavonoides, você tem N, né, compostos. E é a combinação. Né? Assim, de alguma forma o conhecimento, né, popular, o conhecimento daquilo lá, né, e claro, avanços, né, uma própria evolução ali da planta, etc., levou àquela constituição. Mas eu sou muito favorável a essa sua visão. Outro dia semana passada estava lá em Belém do Pará e tinha trabalhos fantásticos com açaí. Né? E eles fazem questão de falar que o açaí que a gente toma aqui no sul não tem nada a ver com o açaí de lá, né? Que a gente, né, gosta aqui gelado, com granola, com... Não é. Leite condensado. Lá o pessoal, né, o açaí do norte lá é com peixe, é com a refeição, né? Um açaí realmente preparado, né, da polpa ali. E tem trabalhos que mostram, né? E o paraense tem essa rotina, né? Depois de comer o seu açaí no almoço, né, fazer um descanso, né, descansar. E esses trabalhos têm mostrado que no açaí você tem constituintes que induzem sono, que diminuem a ansiedade. Né? Então, talvez por isso que o pessoal lá do Pará é tão gente boa, né? Porque esse consumo de açaí é quase como se fosse aí um ansiolítico natural. E eu pego isso como, né, um paralelo aí para doenças neurodegenerativas. Então eu tenho assim, muita convicção de que se, claro, explorado, e aí eu acho que com todo o controle, né? Porque a gente vê às vezes essa tendência também, grupos, muito interesse externo, né, de pegar, colocar uma sede ali na Amazônia, quer dizer, não, eu acho que o caminho a partir de um conhecimento popular, né, para que aquela população utiliza aquela planta, é para aliviar dor, é anti-inflamatório, isso, né, pode ter determinados constituintes, então vale a pena eu pesquisar, né? Eu acho que assim, o Brasil sempre ele foi muito forte nisso e se perdeu um pouco, né? Então essa pesquisa em cima desses produtos naturais. Mas eu sou bastante otimista, né? Eu acho que realmente ali na natureza, né, não sei se é no sapo, não sei se é na cobra, não sei se é numa planta, mas que a gente tem aí potenciais enormes aí de tratamento para várias doenças. No doutorado, eu usei uma planta que é conhecida como insulina vegetal pela população. Tem algumas culturas que utilizam essa planta em pessoas com diabetes ou com problemas no metabolismo da glicose, com a prerrogativa de que com a premissa que diminui a glicose. E eu fiz modelos de DM2, DM1 e testei várias doses de uma curva de dose-resposta bem significativa, 2 tratamentos por dia, e não vi efeito da planta na glicemia. Então, assim, só para a galera entender também, até para, né, partindo aqui já dando uma deixa para valorização da ciência,
entre identificar uma potencial planta até estar num medicamento na farmácia, Sim. 20 anos. Isso, em média é isso, né? 15 a 20 anos. Uma galera envolvida. Sim. Dinheiro pra caramba. Então, né, até fechando esse ciclo, né, porque que foi a sua primeira pergunta lá, né, no início da nossa conversa. Por que a dificuldade de ter esses tratamentos, novos tratamentos, modificadores em doenças neurodegenerativas? O tempo e o custo é uma delas, né? Então, assim, em média, 15 a 20 anos de pesquisa, ou seja, você vai desde dos estudos iniciais, de um conhecimento popular, né, vou testar em modelos animais, eu vou testar a segurança em humanos, eu vou ver se é eficaz em humanos, e aí eu tenho que ter estudos controlados, né, que vão comparar esse novo tratamento com os tratamentos que já existem, ou seja, se tem vantagens ou não. E o investimento em doenças neurodegenerativas para desenvolver um composto neuroprotetor é na faixa de 2 bilhões. Então, é tempo e dinheiro, né? Então, assim, por mais que tenha, né, toda esse grande impacto, esse grande interesse, né, a gente tem que também falar dessa questão, né, que existe o tempo. Quer dizer, você tem que dar tempo ao tempo. A gente falou agora, né, eu comentei que nos últimos 20 anos não existia um novo tratamento para Alzheimer. E agora, 2 anos atrás, aí, praticamente no meio da pandemia, surgiu essa possibilidade de um anticorpo anti-beta-amiloide, né? O que é um anticorpo? Qual que é a lógica ali dentro? Então, a ideia é, como a gente falou, que na doença de Alzheimer você está aumentando a produção de beta-amiloide, né? Ou por um fator genético, ou tem alguns fatores ambientais que podem levar a isso. O próprio colesterol, né? Tem trabalhos que mostram que altos níveis de colesterol aumentam a produção de beta-amiloide. E aí né, já tem essa tentativa há muito tempo de tentar limitar isso, diminuir essa produção da beta-amiloide, né? Então, é um anticorpo monoclonal, é administrado por via injetável no paciente, e a ideia é que ele vai dando uma limpada nesse acúmulo de beta-amiloide, né? Então, tem alguns estudos de neuroimagem que já mostraram que ele consegue fazer isso, só que se isso de fato vai trazer um ganho para o paciente em termos de qualidade de vida, né, é uma incógnita ainda. Né? Mas então veja, a gente que trabalha com doença de Alzheimer ouve falar dessa hipótese da beta-amiloide desde a década de 90, né? Fazem 30 anos. Para agora surgiu um primeiro tratamento. Mais ou menos o tempo, né? Então, assim, claro que nesse caminho muitos falharam também, isso é importante a gente falar, muitas dessas estratégias falharam, né? Mas então, na ciência, assim, a gente tem que entender também que, né, que precisa esse tempo, né, para as coisas chegarem de fato ali a estarem disponíveis para a população. E eu acho que como mensagem é isso, quer dizer, o tratamento ele não é fácil. Se no início, né, quando eu comecei a estudar, eu pensava que em 5 anos a gente teria cura, eu fui aumentando para 10 e estou há 20 anos estudando. Eu acho que a mensagem, né, que a gente pode deixar é muito isso, né, do estilo de vida, de escolhas preventivas que a gente pode fazer. Eu gosto muito de mencionar, né, tem um trabalho que assim, tentou avaliar quais seriam as características dos Super 8, né? Pessoas com 80 anos ou mais. Então, tem grupos, né, que trabalham muito com envelhecimento e, bom, por que pessoas com mais de 80 anos estavam saudáveis, fisicamente, mentalmente, né? Não tinham Alzheimer, não tinham Parkinson? Aí, quais eram as características comuns? Uma boa alimentação, né? Atividade física, não necessariamente atletas, mas eles não eram sedentários, então tinham que caminhar para o trabalho, né? Tinham isso. Uma boa vida social, né? Tinham amigos. Então, assim, foram as características comuns, né, apontadas nessas indivíduos com longevos, né, muita idade e saudáveis, né? Então, isso nos dá alguma ideia, né, de qual que é o caminho. Dá uma direção. Professor, se alguém quiser te acompanhar, o teu laboratório, se eventualmente tiver alguém assistindo que queira virar aluno ou mesmo os estudos que vocês estão tentando fazer na área clínica, né? Sim. Com CBD, com TDAH. Sim.
cafeína, etc. Como é que o pessoal pode achar um contato? Sim. Hoje em dia, né, acho que mídias sociais é o melhor. Então, a nossa é o LexDom, né, .ufsc. Então, busquem pelo lexdom.ufsc. A gente tem um site, tem o Instagram, né, tem as mídias sociais, em que a gente... Isso tudo é muito, né, ainda amador, digamos, tocado pelos nossos próprios pesquisadores, né? Então, quer dizer, nas suas horas extras aí, né, que não estão na pesquisa, etc., ainda se dedicam de tentar fazer essa divulgação. Mas ali, né, a gente consegue manter o contato e ir respondendo também dúvidas. E o senhor pensa em seguir agora para estudos com cafeína mesmo, TDAH, que é cada vez mais migrar para esse lado, eventualmente clínicos? Quer dizer, eu sou assim, o nosso laboratório ele tem, ao longo desses 15 anos de existência, o foco muito em modelos animais, estudo pré-clínico, estudar mecanismos, alvos. Não é que eu esteja insatisfeito com essa nossa linha, eu acho que ela assim, produziu muito conhecimento, né, ao longo dos anos, mas são coisas assim que muitas vezes não é uma coisa premeditada, mas são coisas que vieram aparecendo, né, oportunidades. Então, por exemplo, essas pesquisas agora com canabinoides é uma colaboração com a UNILA, né, lá é um grupo de um laboratório especializado em pesquisas de canabinoides, do meu colega Francisney Nascimento, um excelente pesquisador aí, talvez, né, ou seja um bom nome aí para no futuro aí falar das pesquisas canabinoides. Aí o nome dele uma depois. Pessoa fez a formação aqui na UFSC, né, também, depois um excelente nome. Então, a partir de oportunidades, de contatos, essa possibilidade de fazer um estudo clínico apareceu e a gente está muito, assim, levando muito a sério isso, né, fazendo da mesma forma que a gente sempre teve o rigor científico nos nossos estudos pré-clínicos, vendo as limitações dos estudos clínicos, né, também que existem nessa área, tentar contribuir aí com essa literatura. Legal. Professor, obrigado pelo seu tempo. Foi um grande prazer, uma grande honra. Quem sabe daqui uns 30 episódios, aí, 50 episódios, a gente chama novamente aqui para a gente seguir o nosso bate-papo. Agradeço de verdade o seu tempo. Sei que a agenda é apertada, mas com certeza contribuiu bastante aqui para o nosso projeto. Obrigadão mesmo. Agradeço aí o seu convite e a oportunidade e muito sucesso aí no seu trabalho. Obrigado. Pessoal, obrigado pela presença. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir o episódio, compartilhar com as pessoas que você julga que possam ter interesse nesse assunto e nos vemos no próximo episódio.